Olá e bem-vindos. O material que a gente tem na mesa hoje é um verdadeiro raio-x do Brasil em transição, né? Temos aqui uma pilha de atualizações legais, fiscais, que saíram do forno ali no finalzinho de janeiro de 2026. Exato. E a nossa missão aqui é ir um pouco além das manchetes, sabe? Tentar entender o que essas mudanças realmente significam no dia a dia, tanto para as pessoas quanto para as empresas. Perfeito. E o que conecta tudo isso? Sabe, de decisões judiciais a novas regras da Receita, é uma ideia central. A gente está vendo a construção de um sistema cada vez mais, integrado e automatizado. São as peças de um grande quebra-cabeça sendo montadas, onde a informação flui de forma digital e as consequências são, quase instantâneas. A grande questão é se esse novo sistema vai ser mais justo e eficiente, né? Ok, vamos desempacotar isso então. A primeira grande peça desse quebra-cabeça parece que vem do Poder Judiciário. Uma das fontes destaca uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, que parece que gerou bastante barulho. Gerou. Fala sobre o uso de medidas atípicas para forçar o pagamento de dívidas. Espera aí, a gente está falando de suspender CNH, apreender passaporte por causa de dívida. Isso soa extremamente agressivo. Soa e é. Esse é o centro do tema repetitivo 1137. O STJ foi chamado a decidir se um juiz pode, de fato, determinar a suspensão da carteira de motorista, a apreensão do passaporte ou, até o bloqueio dos cartões de crédito de alguém para forçar o pagamento. E a resposta? A resposta curta foi sim, pode. Mas a resposta longa, que é a que realmente importa, é sim, mas com regras muito, muito rígidas. Ufa. Porque a primeira impressão é que o judiciário estava dando um poder quase ilimitado para os credores. Quais são essas travas de segurança, então? Então, o que é fascinante aqui é o equilíbrio que o tribunal buscou. A primeira trava é o esgotamento. O juiz só pode pensar nessas medidas mais drásticas depois que todas as tentativas tradicionais... Tipo bloqueio de conta, penhora de bens... Exato. Depois que tudo isso falhou completamente, é o último recurso do último recurso. Não é a primeira opção, é a última, faz todo sentido. Isso. A segunda trava é a fundamentação. O juiz não pode simplesmente escrever lá, suspenda-se a CNH. Ele precisa justificar, em detalhes, por que naquele caso específico aquela medida é necessária e pode ser eficaz. Certo. E aqui entra o terceiro e talvez o mais importante critério. A proporcionalidade. A medida não pode destruir a dignidade ou a capacidade de trabalho da pessoa. Então, na prática, a CNH de um motorista de aplicativo, por exemplo, estaria mais protegida do que a de alguém que usa o carro só para lazer. A análise chega nesse nível de detalhe. Exatamente nesse nível. Suspender a CNH de um motorista profissional por uma dívida que não tem nada a ver com a atividade dele seria desproporcional. Tiraria o meio de sustento da pessoa, o que é vedado. Entendi. Da mesma forma, apreender o passaporte de alguém por uma dívida, de R$1.000. A decisão dá uma nova ferramenta, sim, mas com um manual de instruções que exige bom senso e uma análise caso a caso. E, claro, sempre garantindo o direito de defesa do devedor. Fica claro que o STJ está tentando dar mais efetividade à cobrança, mas sem abrir a porta para abusos. E as fontes mostram que eles estavam trabalhando a todo vapor, né? Julgaram 42 temas repetitivos em 6 meses. É um número bem expressivo. É um esforço para criar regras mais claras para todo mundo. Sem dúvida. E essa busca por clareza aparece em outras decisões importantes. Uma que me chamou a atenção, por exemplo, foi o tema 1371. Ele trata de algo que parece super técnico, mas que na prática é gigante para a segurança jurídica. E o que ele diz? Basicamente, o STJ disse para o fisco, olha, você não pode mudar as regras do jogo no meio da partida. Como assim? Imagina que você recebe uma cobrança de imposto com base na Lei A. Você prepara toda a sua defesa para provar que a Lei A não se aplica ao seu caso. Aí, no meio do processo, o fiscal percebe que errou e diz, desculpe, na verdade a cobrança é com base na Lei B. Puxa! O STJ proibiu isso. A acusação inicial é a que vale até o fim. Isso acaba com aquela tática de atirar para todo lado e ver no que acerta, que às vezes a gente ouve falar que acontece, né? O contribuinte agora sabe exatamente do que está se defendendo. Precisamente. É um reforço enorme no direito de defesa. E teve outra decisão interessante para um grupo específico. As sociedades de profissionais, como escritórios de advocacia, clínicas médicas. Ah, sim.
O tema 1350 abriu uma porta para que mesmo aquelas com responsabilidade limitada, as LTDAs, possam pagar o ISS com alíquota fixa, bem menor. Ah, que ótimo para eles. Sim, mas desde que consigam provar que o serviço é personalíssimo, ou seja, que depende diretamente do trabalho intelectual dos sócios e não de uma grande estrutura empresarial. É um alívio tributário importante para esses setores. Certo. Então o judiciário está, digamos, arrumando a casa, estabelecendo limites mais claros e justos. Mas o verdadeiro canteiro de obras dessa nova realidade digital e automatizada está na administração federal, principalmente na Receita, certo? É lá que a reforma tributária sai do papel e vira código. Perfeitamente colocado, é o chão de fábrica da implementação. E para a gente entender o que a Receita fez em janeiro, a gente pode dividir as novidades em 3 grandes áreas: ajustes em incentivos fiscais, a construção do novo sistema da reforma e regras para regularização de dívidas. Ok, vamos começar pelos incentivos. Uma das normas fala sobre usar impostos pagos no exterior para abater o que se deve aqui. Como isso funciona? Essa norma veio para fechar uma brecha, sim. A regra é sobre empresas brasileiras que têm controladas em outros países, né? Certo. O imposto que essa filial paga lá fora pode gerar um crédito aqui no Brasil. O que o ato declaratório da Receita fez foi dizer de forma bem clara: esse crédito só pode ser usado para diminuir o imposto de renda devido sobre o lucro que veio daquela filial específica. É uma regra de 1 para 1, então. O imposto pago pela filial na Alemanha só abate o imposto sobre o lucro que veio da Alemanha. Isso. Não dá para usar esse crédito para pagar um imposto sobre, sei lá, a venda de um produto aqui no Brasil. Exatamente. É uma trava para impedir que esses créditos fiscais internacionais sejam usados para zerar outros tributos da empresa no Brasil. O outro ajuste importante foi para empresas do lucro presumido, que é aquele regime simplificado. Para empresas que faturam até 78 milhões por ano, né? Isso. Para essas empresas, O que mudou para elas? a Receita criou uma espécie de alíquota progressiva disfarçada. A lógica é até simples. Se a empresa fatura até 5 milhões de reais no ano, nada muda. Mas sobre a receita que exceder esses 5 milhões, o cálculo do imposto de renda e da CSLL fica um pouquinho mais caro. Tem um acréscimo de 10% na base de cálculo. E como fica isso no dia a dia? Porque o imposto é pago a cada 3 meses. A empresa tem que adivinhar se vai passar dos 5 milhões no ano? Boa pergunta. O sistema tem um mecanismo de ajuste. Trimestralmente, se a empresa já superou o limite proporcional, ela paga o valor a mais. Mas, Tem o mas. no final do ano, ela faz a conta consolidada. Se ela pagou o valor maior em um trimestre, mas no acumulado do ano ficou abaixo dos 5 milhões, ela pode pegar esse valor pago a mais e descontar do imposto do último trimestre. Ah, entendi. É um sistema flexível para ser mais justo. Exato. É uma forma de não punir quem tem uma receita sazonal, que fatura muito num período, mas no total anual se mantém dentro do limite. Faz sentido. Agora vamos para a segunda área, que talvez seja mais importante: a implementação da reforma tributária. As fontes falam em mudanças em documentos fiscais eletrônicos. Parece algo bem técnico. Mas é o coração da mudança. Pensa nisso como a transição do mapa de papel para o Waze. Ok, gostei da analogia. Antes, cada filial da empresa era um mapa separado. E alguém lá no departamento fiscal tinha que juntar tudo manualmente para traçar a rota, ou seja, para calcular o imposto. E agora? Agora, o sistema é o Waze. Ele vê todos os carros, que são as notas fiscais e outros documentos eletrônicos, em tempo real. Uma das notas técnicas publicadas, por exemplo, criou uma regra de validação simples, mas muito poderosa. E qual é? Se uma nota fiscal mencionar os novos impostos, o IBS e a CBS, o campo do valor total do documento se torna obrigatório. Se não preencher, a nota é rejeitada na hora. Parece um detalhe, mas isso garante que o Waze fiscal tenha a informação correta de todos os carros na rua o tempo todo. Exatamente. E isso nos leva à cartilha que o Comitê Gestor do IBS publicou sobre o Sistema de Apuração Assistida. O nome é bonito, né? Mas a ideia é revolucionária. O fisco vai praticamente calcular o imposto para a empresa. Como assim?
O sistema vai sugar as informações de todos os documentos fiscais eletrônicos e apresentar uma pré-declaração do imposto a pagar. Nossa, isso é o fim das planilhas e apuração de imposto. É o começo do fim. A responsabilidade da empresa muda de foco. Em vez de gastar horas calculando o imposto, o trabalho principal vai ser garantir que a informação na origem, lá na nota fiscal de cada venda, de cada serviço, esteja perfeita. Entendi. Porque um erro ali na ponta vai se propagar automaticamente por todo o sistema. A qualidade do dado de origem passa a ser tudo. Isso muda completamente a rotina dos departamentos fiscais. E a terceira área era a de regularização de débitos. O que temos de novo aí? Uma definição de prazo bem clara, tinha um programa de autorregularização incentivada que permitia pagar dívidas com descontos, né? A solução de consulta COSIT número 7 veio para dizer o seguinte: esse programa vale apenas para tributos que venceram até 30 de novembro de 2023. Ah, então tem uma data de corte. Exato. Qualquer dívida gerada depois dessa data está fora. É uma linha bem clara para organizar quem pode e quem não pode aderir ao programa. Fechamos o cenário federal, mas a vida acontece também nos estados, né? As fontes que a gente recebeu trazem 2 atualizações de São Paulo. Uma é bem específica sobre impostos, a outra é algo que afeta qualquer pessoa com um cartão de banco. Isso. Vamos começar pela tributária. É uma resposta do fisco paulista a uma dúvida muito pertinente sobre a reforma. Os novos impostos federais, o IBS e a CBS, eles vão ser somados na hora de calcular o ICMS, que é estadual. E a resposta? A resposta foi: sim, em tese eles entram na conta. Em tese. Isso quer dizer que tem uma exceção? Tem uma exceção crucial para o ano de 2026. É uma regra de transição para evitar o que seria uma dupla tributação no começo. Como em 2026, os antigos tributos federais, PIS e COFINS, ainda vão ser cobrados com a alíquota cheia e incluídos na base do ICMS, Certo. o fisco paulista entendeu que seria injusto incluir também os novos tributos, o IBS e a CBS, que vieram para substituí-los. Então, só em 2026, os novos impostos ficam de fora do cálculo do ICMS. É uma medida de bom senso para não explodir a carga tributária logo no primeiro ano da transição, né? Exato, uma forma de suavizar o impacto inicial. E a outra norma de São Paulo? Aquela sobre cartões? Sabe uma coisa que irrita todo mundo? Chegar no caixa para pagar e o cartão dá não autorizado sem nenhum aviso prévio? Nossa, sim. Parece que fizeram algo sobre isso. Fizeram. É a Lei Estadual número 18.390. E ela é muito direta. A partir de agora, em São Paulo, se uma administradora de cartão de crédito ou débito bloquear o seu cartão por qualquer motivo que não seja um pedido seu, por suspeita de fraude, por exemplo, Sim. ela é obrigada a te comunicar em até 24 horas. E precisa dizer o motivo do bloqueio. Precisa. A lei exige que a empresa informe claramente o motivo. Acabar com aquela situação angustiante de você descobrir o bloqueio da pior maneira possível e depois ter que passar horas no telefone tentando entender o que aconteceu. Sem dúvida. É uma regra simples de proteção ao consumidor que traz mais transparência para uma relação que é cada vez mais digital e às vezes bem impessoal. Perfeito. Então, se a gente amarrar todas essas pontas, temos o judiciário criando regras mais rígidas, mas também mais justas para um mundo de cobranças digitais. Temos a Receita Federal construindo a infraestrutura desse novo Brasil fiscal automatizado, peça por peça. Isso. E temos os estados se ajustando a essa nova realidade e, ao mesmo tempo, criando proteções para o cidadão comum nesse mesmo ambiente digital. O quadro geral é esse: a transição para um sistema onde a tecnologia é a protagonista. As decisões do STJ sobre critérios de cobrança, a apuração assistida do IBS, as validações automáticas nas notas fiscais, a comunicação obrigatória do bloqueio de cartão. Tudo aponta para a mesma direção. Tudo aponta para um futuro onde a interação humana diminui e os algoritmos e sistemas tomam a frente. Isso traz eficiência, claro, mas também traz novos riscos. E isso nos leva a um pensamento final, para a reflexão. Com essa crescente automação e interconexão de tudo, da declaração de um imposto à cobrança de uma dívida, qual é o novo peso de um erro? Um pequeno equívoco num cadastro, um dígito errado numa nota fiscal.
Num sistema tão integrado, corre o risco de gerar consequências automáticas e ampliadas em várias outras áreas da nossa vida. Como nós, cidadãos e empresas, nos preparamos para essa nova realidade, onde o delete pode não ser tão simples?